Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo aí. Estamos aqui agora no auditório central para a ministração de uma aula de escola dominical. Nessa turma aqui eu faço revezamento com o pastor Hernandes. O pastor Hernandes está fazendo a exposição dos Salmos, né? E ele não vai ter trabalho, não é só ler, porque ele já escreveu tudo, né? e a editora está com uma promoção aí para você, uma promoção relâmpago, para você adquirir isso aqui e pagar metade do preço, certo? Para você ter esse material de primeira qualidade. Eu vou deixar aqui para fazer o merchandise. Sim. Nós estamos estudando Gênesis. Gênesis tem quantos capítulos? 50 capítulos. Qual é o capítulo-chave de Gênesis? Capítulo 12. Por quê? Do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem a criação e os fatos que envolvem o universo. Desde a criação, dilúvio, Torre de Babel. A partir do capítulo 12, Deus vai começar historicamente a construir o seu povo, a nação de Israel. Quem foi o primeiro patriarca? Abraão. Então, no capítulo 12 começa com o chamado de Abraão. Depois tem a história de Isaac, depois a história de Esaú e Jacó, e por fim a história de José. São os 4 patriarcas, e o livro de Gênesis termina justamente com a morte de José e a descida dele, da sua família, da família de Jacó, definitivamente para o Egito. Nós estudamos aqui Gênesis 1 e 2. Todo mundo tem que ter na memória. Gênesis capítulo 1, uma narrativa da criação. 6 dias da criação. 6 dias para mim de 24 horas, tá? Que eu sou menos inteligente, não consigo entender esse negócio de dia-era. Certo? Já pensou, Adão viveu com Eva 800 anos eras? É muito tempo junto. Então, nós entendemos, Deus estabeleceu o padrão de espaço, de tempo, o dia, semana, mês, ano, etc, etc, etc. No segundo capítulo de Gênesis, nós estudamos aqui os detalhes do 6º dia, quando Deus criou primeiro o homem e depois ele criou a mulher. E, consequentemente, ele criou a família. Tá certo? Estudamos aqui, e eu mostrei para vocês, a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que somente o homem foi feito alma vivente. Significa que os animais, eles morrem, eles têm o sopro da vida. Mas o homem morre, mas continua vivendo a sua alma. Tá certo? Ele é alma vivente. Jesus, o segundo Adão, é poder vivificante. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo 3 é o capítulo mais triste da história, que é justamente a queda, o pecado original. Nós aprendemos aqui que o pecado original trouxe a morte. Lembra que Deus disse que se você desobedecer, Adão, certamente o quê? Morrerás. Certamente, não é provavelmente. E o homem passou a morrer espiritualmente. Ele rompeu a sua comunhão com Deus. Ele passou a morrer fisicamente. O corpo volta ao pó e a alma volta a Deus. E ele morreu também eternamente. Se não fora a graça de Deus, nós estaríamos mortos também eternamente. Nós experimentaríamos aquilo que na Bíblia chama de segunda morte, que é a morte eterna. Mas graças a Deus, que a partir do capítulo 3, versículo 15, até Apocalipse capítulo 22, é Deus revelando a sua graça
para trazer o homem de volta para o paraíso. Amém? Capítulo 3 encerra o homem sendo o quê? Expulso da presença de Deus, do Éden. Agora, capítulo 4, 5 e parte do 6, nós teremos aí a narrativa da corrupção total do homem. O homem vai colocar em prática a sua natureza, agora contaminada pelo pecado. Tá bom? Então vamos começar aí. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Não é outra mulher, sua mulher, tá? Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos parar por aqui? Vocês se lembram, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Jesus fala da descendência da serpente e dos descendentes da mulher. A partir de agora, você vai descobrir na narrativa de Gênesis que essas duas descendências, elas vão coexistirem simultaneamente. E sempre a semente santa será perseguida pela semente do mal. Estão entendendo ou não? Isso aí você vai ver na Bíblia inteira. Eu mostrei para vocês aqui, na parábola do joio, que o reino de Deus é semelhante a um campo, em que Deus semeou uma semente, que é a semente do trigo. Veio o diabo e semeou a semente do joio. Então, crente não é joio que se transforma em trigo, tá? Não existe isso. Se você é trigo, você é trigo antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus. Passou dando trabalho para Deus, mas tudo bem. Na hora certa você foi convertido. Porque o crente, ele não é eleito só no momento que ele é salvo. Ele é eleito antes da fundação do mundo. Porque o que vai acontecer a partir de Gênesis 3 agora é a revelação desse plano que a Trindade planejou antes da criação do mundo, tá? Então nada do que aconteceu em Gênesis 3 pegou Deus de surpresa, tá certo? E nada pode pegar Deus de surpresa. Então nascem agora Abel e Caim. E aqui nós temos o início do culto. O primeiro fraticídio, o irmão matando irmão. Na segunda parte do capítulo 4, do versículo 17 em diante, tem os descendentes de Caim. Você tem uma semente aqui, a semente de Caim. Mas no capítulo 5, Deus iniciará outra semente, dando continuidade a Abel. Tá certo? Vai nascer Sete depois vai gerar Enos,
E aí vai. A semente santa. Tá bom? Estou dando esse toque aqui, porque tem muita gente que não entende bem isso. Depois complica a cabeça. Vamos lá. Primeiro culto que acontece aqui. Os cultos no Antigo Testamento podem ser classificados de 3 maneiras: o culto individual, o culto familiar e o culto congregacional, coletivo. Até o povo de Deus sair do Egito e ir lá para o monte e ser construído o tabernáculo e ser dada a lei, não havia culto coletivo. O culto coletivo foi dado depois que a nação de Israel foi constituída. Tá certo? Como eram os cultos entre os patriarcas? Os cultos entre os patriarcas eram cultos individuais, marcados por revelações especiais de Deus a uma pessoa. A gente chama isso, na linguagem teológica, de teofania ou cristofania. Geralmente esses cultos individuais, vamos pegar o exemplo de Abraão mesmo, aconteceu várias vezes com ele. Ele tem aquele encontro com Deus. Jacó teve também esse encontro com Deus. E ali ele levanta um altar. Mas o culto é individual. Não tinha liturgia, não tinha coral para cantar, não tinha oferta. Não tinha oferta, tinha. Quando Abraão dá o dízimo, né? Lá para Melquisedeque, de tudo que ele tinha. Aqui é o primeiro culto. E qual é a ideia base desse primeiro culto? Esse culto foi oferecido por Abel e foi oferecido também por Caim. Qual é a ideia-chave desses 7 primeiros versículos? Se a gente fosse colocar um título aqui, a gente poderia colocar: o culto agradável a Deus. O que é um culto que agrada a Deus? Esse culto aqui, pode ter tido os outros, tá? Esse aqui foi o primeiro que foi o quê? Registrado. Moisés registrou aqui, justamente para nos dar o princípio das 2 descendências. Quais são os objetivos, quais são as características desse culto que agrada a Deus à luz desse texto? Eu vejo 4 coisas aqui que são importantes. A primeira delas é que o objetivo do culto, e a palavra culto é serviço. Quando eu presto um culto, eu estou prestando um serviço a Deus. Vocês estão entendendo ou não? Lembra que lá nos Estados Unidos a palavra para culto é serviço? Por quê? Porque tanto a palavra latreia no grego, como a palavra liturgia, todas essas 2 palavras significam serviço. A palavra liturgia é um composto, no grego, laos, que é povo, e ergon, que é trabalho. Esse termo ele foi usado no grego koiné para identificar um funcionário público. Um funcionário público é um sujeito que presta serviço ao povo. Esse termo foi introduzido no contexto do Novo Testamento para nos ensinar que culto é um serviço que eu presto para quem? A Deus. Estão entendendo, né? Então você não veio à igreja para receber. Você pode até receber no final, mas você veio aqui para oferecer. Você já foi abençoado a semana inteira, aí você vem no domingo para agradecer, para louvar. Tá certo? E de lambuja você leva um sermão do pastor Hernani, aí você fica mais sustância, né?
Aí Deus fala com você, você é motivado, encorajado, participa dos sacramentos. Mas o culto sempre é teocêntrico, agradar a Deus. E traduzindo isso, como é que é? O que é o culto que agrada a Deus? É o culto que você faz sabendo, não é isso? Sabei. É o culto racional, inteligente, acompanhado da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o culto é um ato de fé. Eu cultuo porque eu creio, e é através da fé que eu adoro. Veja para mim, por favor, o texto lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. O versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos ler juntos aí, por favor. Olha aí, Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Vamos ler juntos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Só aí dá para fazer um sermãozão aí com as 5 características do culto, mas eu não vou. Estou mostrando para você que se esse fato é narrado no Novo Testamento, é porque essa narrativa aqui é verídica, não é um mito, tá? Mas por que Deus se agradou da oferta? Justamente porque Ele ofereceu pela fé. Qual é a palavra-chave de Hebreus 11? Pela fé, pela fé, pela fé. Tudo lá é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Expliquei já que a fé tem o seu elemento o quê? Racional, emocional e volitivo. Tá certo? Segunda característica desse culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é uma expressão da vida de quem oferece. Expressão da vida. Diz o texto, no versículo 4, o que diz aí? Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Qual é a frase que aparece? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus se agradou de Abel. Isso é muito importante nós entendermos isso. Dá um pulinho lá em Romanos capítulo 12. Versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Até o capítulo 11 de Romanos, Paulo só está dando doutrina, não é isso? Até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, ele vai mostrar os aspectos práticos da vida cristã. E nesse capítulo 12 ele começa justamente falando sobre o culto. Vamos ler aí, para você entender? O que diz aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, apresenteis o vosso corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que era o culto sacrificial do Antigo Testamento? O animal, ele era morto.
tirava-se o sangue, era a vida do animal que era dada, era uma entrega da vida. Paulo está usando isso aqui e dizendo, agora nós vamos oferecer a Deus. Então, qual é a geografia do culto? É o corpo. Onde é que o Espírito Santo habita? Hein? No corpo. Então, a nossa vida é uma vida de adoração. Não tem uns crentes que chegam aqui na igreja, chega aqui, ainda faz oração. Senhor, entramos na tua presença. E depois, quando sai do culto, sai da presença? Como é que é esse negócio? Nós vivemos na presença de Deus. Nós andamos. Tá certo? O culto tem o seu momento coletivo aqui, mas a nossa vida continua. Tá certo? Você continua orando, você continua lendo a Bíblia, você vai testemunhar do seu conhecimento de Deus, você vai mostrar a presença de Deus na sua vida, através do seu testemunho, é isso aí. Por isso, gente, que no Novo Testamento, todos os crentes foram feitos, por causa da obra de Jesus Cristo, sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Você é um adorador por excelência. Quem conhece essa música do Nani Azevedo? Eu conheço. Eu curto os cantores gospel. Os bons, né? Você é um adorador por excelência. Deus fez você para o louvor da glória. Está lá em Isaías, capítulo 43. Fomos criados para louvá-lo, para a glória dele, para adorá-lo. Então não tem momento onde você entra na presença de Deus, você vive na presença de Deus. Estamos na presença de Deus. Então, gente, lembre-se disso. Jesus fala que quando você vier oferecer uma oferta no altar, ele diz lá no Sermão do Monte, e você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, vai lá, reconcilia-te, volta e o quê? Oferece. Então você sai de casa, dá umas brigas com a mulher, xinga a mulher, e chega aqui no culto e começa a falar línguas estranhas. Está certo isso? Não está. Então Deus se agrada de nós. Lembra de João capítulo 4? Eu preguei recentemente aqui, mostrando que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai. Minha irmã está ruim para você ir. Senta atrás aí junto para a vida, está lá? O Abraão é muito duro, ele está certo, não estou ouvindo não. Aí. Senão você leva um choque aí e eu ainda vou ser processado. Tá bom? Vamos lá. O culto tem que ser agradável a Deus. O culto que agrada a Deus é uma expressão da nossa vida. Deus primeiro se agradou de Abel e depois da sua oferta. Terceiro lugar, o culto deve ser oferecido a Deus com excelência. Veja no texto que Abel, esse texto dá uma confusão, porque a turma, os comentaristas divergem aqui muito. Veja aí, Gênesis 4. Gênesis 4:4, o que é que diz? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Presta atenção que Abel ofertou das primícias. O que é que significa primícias? A ideia que está por trás. Não é só as primeiras, não. Mas primícias sempre traz na Bíblia o conceito de excelência. É você dar o melhor. Vocês estão entendendo? Para Deus é o melhor, não o pior.
Lembra de Malaquias, capítulo 1? Que Deus condena o culto, porque o povo levava para Deus os animais defeituosos. Tratava com desprezo as coisas de Deus. E aqui, meu irmão, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque alguns comentaristas entendem que Deus não aceitou o culto de Caim, porque ele não trouxe gordura. Não foi um culto sacrificial. Eu não vejo como interpretar isso aqui. Eu entendo aqui que Deus se agradou porque Ele deu o quê? O melhor. E é tão interessante a gente entender isso. Eu queria que você fosse lá para 1 João. 1 João 3,12. 1 João 3,12. Primeira epístola de João 3,12. O que diz aí? Primeira epístola de João 3,12. Lê para mim aí o que diz. Veja, preste atenção. Não segundo Caim, que era do maligno. Isso é muito importante a gente entender. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. E as de seus irmãos o quê? Justas. Então, veja bem, irmãos. Hoje, nós devemos oferecer para Deus o melhor. O melhor louvor. O melhor sermão. Nós temos que entender que Deus quer o melhor. E o melhor não é o apoteótico, tá? Porque que apoteose a gente poderia fazer aqui na terra para impressionar Deus? Gelo seco? Canhão de luz? O profeta Isaías diz que Deus tem 2 sites, 2 endereços. Ele habita no alto e sublime trono. Ele habita no coração daquele que é quebrantado e contrito de coração. O que impressiona Deus? Sua humildade, seu quebrantamento. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Certo? Por isso que a gente tem que fazer as coisas como Paulo vai colocar depois, porque a partir do momento que você é crente, você tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai produzir o culto em você, é que vai lhe dar convicção de pecado, que vai ensinar você, que vai guiar você, que vai promover Cristo através de você. É o Espírito Santo. Por isso que quando você chegar no culto, é bom você chegar um pouquinho antes, fazer uma oração, né? Preparar seu coração para adorar a Deus. E esse princípio da excelência tem que estar presente na nossa mente. O melhor para Deus. Minha avó tinha uns negócios de esquisito. Ela não vestia uma roupa nova se não fosse primeiro na casa de Deus. Não, se eu ganhei uma roupa nova, parece, né, misticismo, mas não é não, mas é a intenção do coração. Tudo para Deus tem que ser melhor. Então, quando você tiver um guarda-roupa velho, uma cama velha, não traz para a igreja não, tá? Porque tem uns crentes que querem limpar a igreja, querem limpar a sua casa, mandando para a igreja. Pastor, tem uma cama aqui para doar. Presta, minha irmã, tá nova a cama? Teve uma irmã uma vez, a gente estava construindo nas congregações há uns tempos, ela trocou os fios elétricos da casa dela e me ligou, disse: pastor, eu estou com um fio aqui que eu estou trocando eu queria doar para a igreja. Eu falei: você não tem vergonha não, minha irmã? Quer dizer, o que não presta para você aqui, presta para a igreja? Entendeu?
Eu peguei porque eu vendi o cobre. Fiz mas eu não desperdiço, não. Todo mundo sabe aqui que a vaca dá leite. Vaca dá leite ou não dá? Dá. Mas tem que tirar. Ela dá enfesada. Você tem que tirar. A vida não é fácil, não. Tá certo? Por que a gente gasta tempo? Isso aqui, irmãos, Deus é incomparável em seus planos. A gente pensa, a gente ora para preparar os cultos. Nossos cultos são temáticos, para não ficar rotineiros. Seleciona os hinos, o pessoal ensaia, que é para Deus. Para Deus é o melhor. Tá certo? A última lição aqui, quarta lição. O culto, Deus recompensa os adoradores. O culto tem que ser agradável a Deus. O culto que agrada a Deus é uma expressão da vida de quem oferece. Devemos oferecer a melhor oferta, o melhor para Deus. Quarta lição: Deus recompensa os verdadeiros adoradores. Veja que Deus diz para Caim, Deus é muito misericordioso, gastando tempo com Caim. Deus diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Deus já tinha feito o diagnóstico do coração de Caim, e Deus já sabia que ele ia matar o seu irmão. Você acha que tem inveja de culto? Eu invejo o culto do outro. Você acha que tem isso? Lembra que Barnabé resolveu fazer uma oferta. Barnabé estava errado também, porque ele era levita e tinha uma fazenda. E aí ele vendeu a fazenda, foi lá e depositou aos pés dos apóstolos. Aí tinha um casal lá na igreja e disse: opa, se Barnabé fez, nós vamos fazer também. Bonito. Ananias e Safira. Vende uma propriedade, mas na hora de ofertar eles mentem. Eles foram direcionados pelo maligno. E o próprio Pedro disse. Às vezes eu fico vendo que tem um pessoal que quer competir, tem inveja do outro. Se a irmã canta bem, louvado seja Deus por sua vida, minha irmã. Eu não tenho essa voz não, mas também eu sei fazer umas coisas que você não sabe. Porque Deus dá os dons o quê? Diferentes para cada um. Quando você vira alguém que tem algo que você não tem, ao invés de invejar, você glorifica a Deus pela vida dessa pessoa. E encosta nela para pegar uma bençãozinha. Eu sou assim. Quando eu vejo um cara muito abençoado, eu encosto. Por isso que eu ando sempre na sombra do pastor Hernandes. Ele vai na frente e eu assim. Para ver se cai uma sobrinha para mim ali, né? É desse jeito, irmãos. Nós devemos nos alegrar quando a gente vira as coisas bem feitas, sendo feitas para Deus. Nós temos que ter no nosso coração esse sentimento. Mas aí, irmãos, depois dessas 4 características desse primeiro culto que agrada a Deus, disse Caim a Abel, seu irmão, versículo 8, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Desaforado, né? Eu ouvi um sermão uma vez, um pastor pregando esse texto aqui: onde está o teu irmão? E ele, sabe o que ele fez? Eu fiquei arrasado. O
Que diz... Quando os irmãos se afastam da igreja, se desviam, os pródigos, você está preocupado? Onde está o teu irmão? Onde está aquele irmão que deixou de vir tem um mês na igreja? Onde está? Aí você vai dizer para Deus: por acaso sou eu o guardador? Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua vida. Não é assim, meu irmão. Essa pergunta aqui é uma pergunta... Deus sabia o que estava acontecendo, chamando. É a mesma coisa quando Deus pergunta para Adão: onde estás? Pergunta para Elias: que fazes aqui, Elias? Pergunta para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus sabe tudo, mas ele faz umas perguntas para deixar a gente encrencado. Era igual Jesus com os fariseus. A turma vinha para pegar Jesus, Jesus fazia uma pergunta, desmontava todo mundo. Lembra disso? Quem não tem pecado, atire o quê? Aí todo mundo foi o quê? Vazando, dos mais velhos que tinham pecado demais para os mais novos. Essa pergunta de Deus aqui está mostrando que Deus já sabia o que havia acontecido. E Deus então, de uma certa forma, vai impetrar uma maldição sobre Caim. Está aí no versículo 11. Preste atenção, esse assunto, bênção e maldição. Só quem abençoa e amaldiçoa é Deus, tá? Toda fonte de bênção é Deus. Toda fonte de maldição é? Só Ele é poderoso por isso. Estão entendendo? Por isso que não adianta você me amaldiçoar. Porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus o quê? Abençoa. Lembra do rei Balaão, do profeta Balaão, que tentou amaldiçoar? E Deus disse: não adianta. Então não adianta você fazer voodoo para mim que não pega. Catimbó, certo? Vela preta, nada. Eu estou com o corpo fechado. Não adianta. Certo? Uma irmã, eu estava pregando em Olinda uma vez, disse que estava tendo uma vigília na cidade da igreja satânica para derrubar os pastores de Olinda. Eu falei: misericórdia. Aí eu estava pregando, tinha uma irmã que era da Assembleia de Deus. Eu sempre tenho assembleia na minha vida. Ela disse: pastor, eu só estava pregando lá, eu tive uma visão. Tinha um bicho preto querendo lhe dar uma gravata por trás, mas não conseguia. Eu falei: minha irmã, continua orando então. Essa gravata não vai dar certo. Agora lá o templo tinha uma bola assim grande, esses desenhos de igreja, né? E tinha uma luz. Eu acho que essa luz confundiu a cabeça da irmã. Então preste atenção. Você que é crente, não fica preocupado com esses negócios de... né? Porque o pessoal pergunta: pastor, fizeram trabalho aqui para destruir meu casamento. Ó, quem vai destruir o casamento é você. Porque a mulher sábia edifica a casa. Tá certo? E é Deus que edifica, Deus que protege. Você faz sua parte. Então, Deus não somente edifica, mas Ele vigia. Está lá no Salmo 127. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas saiu aqui do texto. Não, Aí, irmãos, versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aí, Moisés vai registrar agora a descendência de Caim, que Abel morreu. Então, esse restante aqui do capítulo, os descendentes de Caim, vai mostrar a semente de quem não presta. Então, vamos ver o texto, o que é que diz? Coabitou Caim com a sua mulher. Eu não sei quem é, tá? O pessoal fala: pastor, quem é a mulher de Caim? Meu irmão, tome conta de sua mulher. Fica preocupado com a mulher dos outros, não? Depois vira um corno ateu, né?
Eu não acredito, eu não aceito. Não, não. É assim, isso é. Fica cuidando da vida dos outros. Cuide de sua mulher. Isso é o corno ateu. Tem um corno cuscuz, aquele que é abafado. Vamos lá, gente. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a quem? A Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael Metusael, Metusael a Lameque. Lameque não era flor que se cheira. Tomou para si o quê? Começa aqui o que é a poligamia. Como foi o casamento que Deus criou lá no paraíso? Monogâmico. E mulher com homem. Exclusivo. Agora esse Lameque, filho de Caim, essa belezinha, traz esse negócio. Começa aqui. Às vezes as pessoas confundem. Deus tolerou a poligamia na vida de uns crentes errado, mas Ele nunca aprovou a poligamia. Jesus disse que o casamento hoje é para ser como no princípio, está lá. Certo? Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. E aquilo que Deus uniu, não separa o homem. E aí vai, meus amados irmãos, esse Lameque, eu não sei de onde é essa mulher que ele arrumou. Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o quê? Matou. Veja, veja a narrativa bíblica, olha o detalhe. Você tem os descendentes de Caim, que era do maligno. Abel agradou a Deus, foi morto, mas Deus agora, da própria mãe, gera um filho. E ela reconhece, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, novamente, a semente santa está sendo restaurada aqui. Estão entendendo isso? Aí, a Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome o quê? Do Senhor. Aqui começam os cultos, provavelmente familiares, congregacionais. E a semente santa que está invocando a Deus aqui. Tá certo? Existem umas discussões de comentarista, não vale a pena eu colocar aqui. É só ler o comentário do pastor Hernandes, que já está tudo pronto, resumido, de Gênesis. Mas aqui, novamente, a ideia que ele está passando aqui é de 2 descendências. A descendência de Caim e a descendência de Abel. Aí vamos para o capítulo 5, irmãos, que aqui tem os descendentes de Adão. São 10 gerações estão estabelecidas aí. Veja no texto. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança.
Isso é muito importante, porque, preste atenção, Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Perfeito. Agora, os descendentes de Adão nasceram segundo a sua imagem e a sua pecador. Lembra de Romanos 5,12? Que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. Por isso que todos morrem. Então é muito interessante porque a palavra no hebraico é a mesma, mas o sentido aqui é diferente. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Coisa boa, né? Morreu. Essa palavra vai aparecer agora. Morreu. Graças a Deus. Graças a Deus. Morreu. Eu queria destacar aqui, irmãos. O pessoal faz umas perguntas, depois fica mandando no Instagram. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados adultos, ou não? Adultos. Então o cara nasceu no 6º dia da criação. Quanto tempo durou para casar? Casou no mesmo dia que nasceu. E tem gente aqui com 30, 40 anos, acho que está cedo para casar. Crente casa cedo. Tá certo? Vai lá. O texto vai mostrar que os dias de Adão foram 930 anos. Você já pensou o que é viver com uma mulher 930 anos? É que ele conheceu ela, o exemplar novo, né? Quando ele acordou lá da 900, você está 30 anos, 40 anos, 50 anos, está achando ruim, filho? 930 anos com a mesma mulher. Não tinha cunhado, graças a Deus, né? Mas pensa no negócio. A gente faz uma festa, bodas de ouro, 50 anos, né? Aquela festa, não sei o quê, né? Volta em Poços de Caldas, onde passou a lua de mel, aquela besteirada toda. 930 anos. E não diz que Eva morreu. Geralmente, os homens morrem primeiro. Aqui, presta atenção. A genealogia de Adão, no capítulo 5, tem um propósito. Mostrar a semente o quê? Santa. Por isso que termina com quem? Versículo 32, 5:32. Era Noé 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Porque o próximo estudo nosso, Deus vai destruir, vai fazer uma limpeza na terra, lavar a terra com o dilúvio. E Deus vai então construir novamente a população, a raça humana, a partir de Sem, Cã e Jafé. Por isso que eu queria que você fosse lá no capítulo 10 de Gênesis. Capítulo 10 de Gênesis tem como título Descendente dos filhos de Noé. E dos descendentes dos filhos de Noé você vai vendo, né, que daqui surgem as nações, os povos. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que Eva, ela é chamada lá em Gênesis capítulo 3, ela passa a ser chamada a mãe de todos os viventes. Aqui não tem nada de evolução, de macaco, não tem nada. Tinha macaco na arca? Devia ter.
Agora, não sei se era toda espécie de macaco, era demais, né? Eu acho que era um exemplar de cada espécie. E aí Deus depois... Evelyn, explica isso aí para nós, tá? Mas veja que você vai descobrir no versículo 31, lê comigo lá, Gênesis 10, 31 a 32, o que é que diz? São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra, depois do que? Do dilúvio. Grava bem isso. E aqui você vai descobrir que Deus, ele é contra o preconceito racial, porque todos têm a mesma o quê? Origem. Tá certo? Então eu estou vendo aqui, tem moreno, tem preto, tem branco, tem amarelo, tem velho, nós somos tudo do mesmo barro, tá? Não se acha não que você não é. E aí você vai descobrir que Jesus Cristo veio, Apocalipse capítulo 5, e comprou gente de toda tribo, língua, povos e nações. É dessas nações que Deus formará o seu povo. E aqui tem a origem também, não só das nações, mas das línguas. Das línguas. Tá bom? Então vamos ficar por aqui. Alguma dúvida? Tá boa a aula ou tá ruim? Diga aí. Vocês são muito bonzinhos, tá? Continue lendo Gênesis. Gênesis é o livro dos começos. Você não entende a Bíblia se você não estudar Gênesis. Tá bom? Então nós vamos ter um intervalo. O pastor Hernandes já está ali. Por isso que eu estou meio retraído falando. Ele me deixa empulhado. Eu fico assim meio... Mas ele vai pregar agora às 11 horas. Aí você vai ver o fogo descer aqui. Em nome de Jesus. E, ó, fica aí, mas diz que não pode guardar lugar, tá? Só se for no banheiro rapidinho, você põe a bolsa. Então você senta assim. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, é muito bom termos a Tua palavra. Bem-aventurado aqueles que a leem, a ouvem. Bem-aventurado aqueles que meditam na palavra, que andam na palavra. Deus, que o nosso coração jamais se afaste do Senhor e da Sua palavra. Que nós possamos nos submeter à autoridade das Escrituras Sagradas. Que ela seja de fato a nossa única regra de fé e de conduta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.